Bem-vindos à Politeia, eu sou Rodrigo Couto e esse é o nosso vídeo de retrospectiva. A nossa retrospectiva começa com os motivos que determinaram em larga medida a criação do canal Politeia. E esse motivo essencial ou principal é o da qualidade técnica, ou do caráter técnico do ensino jurídico universitário atual, com evidentes prejuízos para uma nova geração de advogados, magistrados, professores e membros das outras carreiras. E eu enxergo isso como também uma forma errônea de interpretar ou de definir o próprio direito, como o próprio direito no interior de um estado. Por isso mesmo, o Politeia, desde o seu primeiro vídeo, entendeu que é importante definir muito bem o que é esse Estado moderno que se apresenta como o criador de todo o direito. Minha disciplina mais querida, no caso, a disciplina de pesquisa e estudo, que é a história do direito, no caso, a história das ideias jurídicas, ela é importante porque antes do nosso conceito de direito, esse conceito que pensa direito como simples sinônimo de leis estatais, nós tínhamos um conceito do direito que na realidade era um aglomerado pouco organizado e uma massa de pensadores, ideias que antecedia até mesmo a formação daquele que nós chamamos de Estado moderno. Essa ciência desorganizada era o direito. Esse comentário deve ter deixado claro o meu entendimento de que, em parte ao menos, o problema do ensino jurídico técnico, o problema da tecnificação, se é que eu posso chamar assim, do ensino jurídico, é em parte um problema desse Estado moderno que entende o direito como sinônimo de lei. E por isso as faculdades de direito são cada vez mais faculdades de leis. Obviamente, lei e direito são duas coisas bastante distintas, mas devemos prestar atenção nesse fenômeno Estado para entender o problema do ensino jurídico. E os autores dessa literatura política, eles entendiam, bem, existe sim um bem comum, que é a realização de justiça na sociedade, mas ao mesmo tempo também existe um status do príncipe. Então eles colocam de um lado o problema de ter um status, ou melhor status de uma comunidade, um status ótimo de uma comunidade, e do outro lado ter a preservação do status do príncipe. E com o tempo, nessa literatura vai aparecer não um antagonismo necessariamente, mas uma tensão entre essas duas ordens, a ordem do bem comum e a necessidade de garantir o status do príncipe. E essa tendência se torna muito clara quando nós chegamos a Maquiavel, o famoso pensador que hoje é lembrado pelo adjetivo maquiavélico, embora isso não faça jus totalmente à sua obra. O que é que nós encontramos em Maquiavel? Nós encontramos a palavra status para designar um regime particular, como, por exemplo, o status de Florença, como o regime de Florença. Nós encontramos a palavra status para designar, por vezes, um território de uma cidade, como o território de Florença. E nós encontramos a palavra status para designar o aparato que um príncipe, ou que o mestre ou o governante de uma cidade utiliza para garantir a continuidade do próprio governo. Então, o status aparece também como ferramenta de uma administração, e status aparece também para designar uma realidade
de coerção, ou seja, instituições utilizadas para garantir o poder de um príncipe. E não é possível falar em Estado, ou na história do Estado, sem falar em poder, e não é possível falar sobre poder ou Estado sem falar de Maquiavel. Então deve ter ficado claro com Maquiavel que esse Estado moderno, e no interior desse Estado moderno que estava em desenvolvimento, nós devemos levar em conta a figura do poder. Isso deve ficar ainda mais claro agora. Antes de tudo, é necessário observar que Maquiavel escreveu um manual, e era um manual dirigido a príncipes do século XVI na Itália. Então, não se pode tomar a obra de Maquiavel como um modelo para um presidente de uma república no século XXI. E além disso, Maquiavel não é mais um teórico político clássico. E o que é que isso significa? Maquiavel não está preocupado em criar ou identificar uma ordem política justa e nem em criar a melhor ordem política, como se pretendia na Grécia Antiga. O que Maquiavel pretendia era como um príncipe pode manter o próprio poder. Mas essa realidade do poder e de concentração contínua de poder foi acompanhada por tentativas de limitar o poder. E uma dessas tentativas que figurou aqui nos vídeos do canal foi a do pensador político alemão Johannes Althusius, que trouxe algo de embrionário do federalismo, algo de um aspecto embrionário do federalismo voltado para a limitação do poder. É perante essa associação de associações que o soberano vai se colocar. E é perante essa grande sociedade, mais uma vez, essa associação de associações, que o soberano vai ter que assumir alguns compromissos. Do contrário, ele não é um soberano legítimo, ele é um tirano. Bem, quais são esses compromissos? O primeiro compromisso é o de respeitar esse pacto entre as associações, o pacto federativo. Que significa também que ele tem que respeitar a autonomia interna dessas associações. Além disso, ele tem que respeitar esse pacto como lei, como uma lei fundamental. E dessa qualidade ele não pode alterar essa lei, ele não pode abolir essa lei, ele não pode desrespeitar essa lei. Do contrário, mais uma vez, ele é um tirano. E finalmente, ao tomar decisões capazes de alcançar toda a associação de associações, ele deve consultar todas as associações. Então ele não governa de forma arbitrária, ou seja, com a vontade livre. Ele não pode ser um tirano caprichoso. Bem, vocês podem entender que essa referência a Althusius foi apenas uma curiosidade histórica, mas na realidade esse autor que nasceu no século XVI, ele já apresenta uma preocupação que está ainda nos sistemas constitucionais existentes, como a de garantir, de proteger comunidades locais contra um poder central. Isso se dá das mais variadas formas. E é um dos motivos pelos quais os Estados Unidos possuem um colégio eleitoral, como fica claro nesse vídeo que gravamos por ocasião das eleições naquele país. Você precisa de 270 delegados para se tornar presidente da República Americana. 270 entre 538, ou seja, uma maioria absoluta. Então, você precisa fazer campanhas em todos os estados para conquistar esse colégio eleitoral, esses 270 candidatos. Bem, mas qual é a razão de ser disso aí? Bem, os pais fundadores americanos não desejavam uma democracia pura. Então, quando você tem uma vitória com base no voto dos delegados e não com base no resultado das eleições populares, que são as responsáveis por escolher esses delegados de fato, quando, por exemplo, um candidato democrata ou republicano ganha no estado
significa que ele ganhou os delegados daquele estado, você vai ter, no final das contas, a necessidade de ganhar no maior número possível de estados. Você não pode ganhar só nos grandes centros populacionais. E é que está a razão de ser disso. Porque os pais fundadores da República Americana, no momento de estabelecer a Constituição, pensaram, bem, nós não queremos que os interesses do país se subordinem apenas aos desejos, às vontades da maioria da população. Boa parte dos vídeos do Politeia possui essa ênfase no problema do controle do poder central, mais tarde do problema do controle do Estado moderno. Mas em uma sociedade civil ou política, esse não é o único problema. E também tivemos vídeos, por exemplo, sobre a teoria da lei natural em Aristóteles, com a noção de que, além do problema do controle do poder, é necessário que essa sociedade política permita, no mínimo, permita o chamado florescimento humano, que hoje nós chamaríamos de desenvolvimento do homem. Não fala de uma aplicação desse plano ético desprovida de uma lei positiva, de uma lei produzida através de um processo legislativo, criado por um legislador humano. Essa lei existe sim numa sociedade política e não contra uma sociedade política. Isso vai ficar claro, ainda mais claro, quando vamos para a Política, outra obra de Aristóteles, e vemos que a sociedade política possui o objetivo específico de favorecer o florescimento humano. É um fim. A sociedade tem o fim de favorecer o florescimento humano. Ela é apenas uma ferramenta para isso. E esse florescimento humano não é possível em uma sociedade desprovida de justiça. E aí é que está, mais uma vez entra o papel do legislador. O legislador deve tentar realizar, segundo as especificidades locais, os comandos, as exigências universais de justiça. Então, o legislador, dentro da cidade, dentro da sociedade política, possui um objetivo, que é a realização de justiça, segundo as condições locais. E aqui, além da dimensão ética, fica claro que temos uma dimensão de razão prática. Então, nós podemos definir uma teoria do direito natural a partir desses elementos encontrados em Aristóteles como uma teoria ética e uma teoria de razão prática que possui relação com a realização dessa ética. E além do problema do florescimento humano, o problema da justiça, que poderia ser explorado a partir dos mais diversos autores, mas que apareceu aqui no Politeia, entre outros, com David Hume, e a origem da justiça a partir de uma abordagem histórica e bem realista. Então, com David Hume, ou segundo David Hume, as regras de justiça possuem origem não na vontade ou na razão de um soberano. Elas possuem origem na experiência cotidiana das pessoas. Isso é muito distinto, isso é muito diferente do que nós encontramos em outras teorias políticas. Além disso, elas não tiveram criação deliberada, e sim uma criação lenta, histórica. Isso é o que eu posso chamar de uma espécie de realismo informado pela observação e pela história. Então, como esse vídeo deixou claro, a justiça aparece para garantir a cooperação social, e esse surgimento da justiça foi um processo histórico, ou seja, a justiça é artificial, e algo mais ou menos parecido está na obra de Adam Smith, que era contemporâneo e amigo de David Hume. Então tivemos um vídeo chamado O Liberalismo de Adam Smith é Egoísta? Bem, aqui está. A felicidade humana, segundo Adam Smith, depende sim do nosso auto-interesse e da realização do nosso auto-interesse. Mas ela nunca vai ser perfeita
quando, após a satisfação, ou mesmo com a satisfação desse autointeresse, ao nosso redor seja possível constatar a infelicidade alheia ou a miséria alheia. Então não existe apenas um interesse próprio, mas um interesse do outro. Imagine que você tem todos os seus objetivos e interesses satisfeitos, mas vive em uma sociedade na qual todos os outros sofrem, todas as outras pessoas vivem muito mal, vivem em miséria, em penúria, sofrem. Você, segundo Adam Smith, vai ser mais feliz caso ocorra uma redução de sofrimento dessas pessoas, dessas outras pessoas, ou caso você seja capaz de, ainda mantendo essa satisfação daquilo que é importante, essa garantia daquilo que é importante para o seu bem-estar, viver em uma sociedade em que as outras pessoas também conseguem garantir esses elementos para o bem-estar e a felicidade. A minha felicidade se aperfeiçoa com a felicidade alheia. Esse é apenas um ponto mais claro, mais óbvio para mencionar que ele não era um defensor do egoísmo. Um outro elemento para criticar a caracterização de Smith como defensor do egoísmo está na forma como ele fala sobre a ação humana. Ele fala que o ser humano é feito para agir, para a ação. Então, quando ele fala que somos menos felizes com o sofrimento alheio, ele não está apenas elogiando as boas intenções, ele não está elogiando a nossa capacidade de reconhecer o sofrimento alheio. O que Smith deseja é um aperfeiçoamento da felicidade própria através de uma ação capaz de aumentar o bem-estar e a felicidade alheios. Eu espero que essa retrospectiva tenha deixado clara a razão de nascimento do Politeia, mas não apenas isso. Eu espero que a minha visão para o canal tenha ficado clara e é algo que está em todos os temas recorrentes dos vídeos, ou pelo menos da maioria dos vídeos. Não apenas isso, mas agradecer a todos aqueles que nos acompanharam desde o início, que compartilharam o nosso conteúdo no Instagram e aqui no YouTube, seguindo o canal, aqueles que deixaram like, deixaram comentários, enviaram dúvidas, inclusive, e além disso, para essas pessoas, o Politeia continua para aqueles que vão chegar com muito mais conteúdo em 2021. Então, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações, continue deixando seus comentários, sugestões, dúvidas e até o ano que vem. Tchau, tchau!